Olá, muito boa noite a todos e a todas que estamos juntos, sempre terça-feira às 9 horas da noite, enfim, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, né? Enfim, sempre circundada aí de excelentes companhias. Hoje falando sobre o Outubro Rosa. Oi, Ju, tudo bom? Seja bem-vinda! Tudo bom? Oi, Lúcia, tudo bem? Jordana, tudo bom, meninas lindas? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Saudades! Conseguiu chegar na hora, Ju? Hoje vai ganhar estrelinha. Pena que a tia velha não tem aquele caderninho aqui para anotar todo mundo que chegou na hora para ganhar mais um pontinho no final da média. Muito feliz de você estar aqui comigo desde o início, viu? Que bom! Olá, Julie! Tudo bom? Adorei, bom dia! Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Entrem de pé direito. Eu hoje aqui de rosinha, bem outubro rosa, né? Enfim, aproveitar esse mês, que de fato é o mês de conscientização do câncer de mama, né? E efetivamente abordar a nutrição nesse contexto, né? Então, acho que é muito legal, muito válido a gente compartilhar nosso conhecimento, nossa experiência, enfim, e as questões realmente que são abordadas, né? Em relação à nutrição e ao câncer de mama, essa doença tão importante, né? Olá, Jenny! Tudo bem? Mônica! Tudo bom, queridona? Chegue chegando! Entrem de pé direito! E hoje, mesmo que com frio e com meia grossa, tô aqui com a minha camisa bem rosinha, bonitinha, toda rosinha. Enfim, para que seja a nossa maneira de estarmos juntas, em especial nós meninas, né? Que de fato eu acredito muito no poder da educação médica, nutricional, enfim, de saúde, né? E que a gente consiga multiplicar, enfim, esse é o grande objetivo, o grande motivo, né? E que de fato, enfim, aumenta a possibilidade real de expandir os nossos horizontes. Julie, uma semana sem sua live é uma semana vazia, mas muitas saudades mesmo tive da sua companhia na semana passada, mas muito feliz fico eu de fazer parte do teu coração e enfim, da tua semana e ter a tua companhia agora aqui, que bacana, que legal. Nossa, esse carinho de vocês, sério, é indescritível. Quem me conhece sabe que eu sou sinestésica pra caramba, adoro tocar em todo mundo, abraçar, abraço forte, às vezes acho que até dói. Muitos pacientes às vezes me olhavam com a cara assim, mas alunos também. E de fato, assim, acho que é o que eu mais sinto falta nessa pandemia, já aquele abraço apertado. E é tão gostoso aqui, enfim, encontrar nesse canal da live, né, essa nossa troca, porque cada carinha, cada coraçãozinho, cada emoji, cada resposta de vocês definitivamente me deixa muito mais viva, assim, muito mais plena, né? E mesmo que às vezes a gente não se conheça pessoalmente, né? Mesmo que seja só de uma maneira virtual, eu sinto a presença de vocês, assim. Outro dia eu estava até ouvindo a Ivete Sangalo falar, enfim, que sentia, né, a presença das pessoas num show, e eu achava engraçado, assim, nossa, como assim, né, sentir a presença das pessoas, tipo, ela tá cantando, todo mundo só foca nela e tal, e hoje em dia, assim, entendendo a live como uma maneira também de expressar nosso pensamento, nossas ideias, enfim, e sabendo que vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês, então é muito bacana sentir essa energia, sentir esse feedback de vocês, sentir essa interação, enfim, isso é realmente uma coisa assim, sem palavras, muito melhor que Mastercard. Então eu tô olhando aqui o reloginho, porque eu acho muito bacana que a gente comece mesmo na hora, né? Até porque hoje temos uma presença ilustre que chegou logo no início, foi a primeira que entrou de pé direito, né? Então, sempre lembrando a vocês que essas lives ficam gravadas, assim como o Instagram permitir.
que tirou uma ou duas vezes que abduziu para Saturno, sei lá, acho que para Plutão, um planeta não, né? Enfim, geralmente eu deixo salva ou nos stories ou no IGTV, enfim, como o Instagram permitir, justamente com o objetivo de compartilhar, né? Então, uma coisa que eu acho importante sempre destacar é que quando ele fica salvo no IGTV, que é como tem deixado de salvar nos últimos tempos, todos os comentários que ficam aqui, enfim, ficam perdidos. Então eu convidaria vocês a curtirem o vídeo que fica salvo, que coloquem ali comentários, o que vocês acharam da live, enfim, que compartilhem com outras pessoas, que façam essas informações que a gente conversa, enfim, chegarem definitivamente a mais pessoas e que a gente vai esclarecendo as dúvidas, vamos multiplicando informação, conhecimento e de fato vamos quebrando aí muitas fake news, muitos entendimentos às vezes distorcidos em relação à nutrição oncológica. Olá, Super Flávia Thaís! Que saudade de você! Saudade, 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 de verdade. Bom, então vamos começar. Então a live de hoje é sobre nutrição em câncer de mama. Oi, Brendinha, entre de pé direito. Aquele último gole para respirar fundo. Então hoje a live é sobre nutrição em câncer de mama, né? É muito importante, por quê? Porque quando chegam essas datas, né, digamos assim, de conscientização, e muitas vezes são entendidas de uma maneira um pouco distorcida, e algumas pessoas falam que é publicidade falar sobre câncer de mama só em outubro, sobre câncer de próstata só em novembro. Eu de fato discordo, porque eu acho que é muito importante que essa conscientização seja cada vez maior, né? Em múltiplos aspectos, né? Claro que a gente tem que se cuidar durante o ano inteiro, claro que todos nós precisamos efetivamente termos nas nossas mãos o leme da situação, né? A direção da nossa vida, efetivamente prevenir novos tipos de câncer, tratar os tipos já diagnosticados. Mas eu acho muito importante que o pensamento da conscientização seja replicado e seja replicado em massa. Então eu acho que esse objetivo do Outubro Rosa tem uma importante adesão há muitos anos, né? Então, assim, eu sou mais antiga, então acho que o pessoal que é da minha época vai lembrar que eu era nova, era criança, e eu via a Cássia Kiss, enfim, fazer os exames e tudo mais, autoexame em novela e tudo mais, e ainda era visto de uma maneira muito equivocada. A comunidade, a sociedade, enfim, falava bastante sobre será que era certo ela fazer aquilo ou não. E é muito legal pensar assim, essa evolução nos últimos 30 anos pra cá, desse pensamento muito mais amplo, né? Muito menos sexualizado da mama e muito mais efetivamente acadêmico, né? De multiplicar a informação. E assim como se multiplica a informação do câncer de mama, também se multiplicam as informações que estão correlacionadas com o câncer de mama, inclusive da nutrição, né? Então, assim, é interessante se a gente for olhar o destaque do câncer de mama, né? Porque uma coisa que é importante tirar o paradigma é que homens não têm câncer de mama. Homens têm, sim, é possível ter câncer de mama em homem. Claro que é menor quantidade, claro que é menor proporção, mas sim, existe essa possibilidade. Claro que os dados epidemiológicos, os dados de estimativa, em especial do Instituto Nacional do Câncer, né? Que categoriza todas essas questões epidemiológicas, logísticas, numéricas em nível de Brasil. Mas é muito importante que a maioria dos cânceres acontecem em mulheres, mas homens também podem ser acometidos, e dentro de todo esse infinito número ascendente e crescente de câncer, infelizmente no Brasil e no mundo, o câncer de mama ainda é o mais prevalente, o mais incidente. Então, ainda é o que tem maior número de pessoas, de novos casos de câncer, de pessoas ao todo que estão acometidas pelo câncer de mama, né? E é um câncer que existe tratamento, é um câncer que existe acompanhamento e existe uma importante e significativa missão de prevenção, né? Importância de diagnóstico precoce, importância de entendimento
devido, né, a essa presença tão constante na nossa comunidade, na nossa população. Então, só para vocês terem uma noção, eu peguei aqui os dados do Instituto Nacional do Câncer para previsão, né, da estimativa para 2020 é de ter 66.280 mulheres com câncer, né, com novos casos de câncer só em 2020. Tá? Essa estimativa, ela também é reprodutível para os próximos 2 anos. Então, assim, 2021, a mesma quantidade de estimativa de novos casos de câncer de mama, 2022 também. Então, a gente está falando aqui de quase 200 mil mulheres que vão ter câncer de mama entre 2020 e entre 2022. É muita gente, né? Em especial, eu peguei um outro dado interessante aqui, ó, do Atlas de Mortalidade por Câncer, que em 2018 foram 17.572 mortes atribuídas ao câncer de mama. Também é muito expressivo. É muito expressivo porque eu sempre gosto de te convidar a pensar que essa pessoa que tem câncer e essa pessoa que morre por câncer pode ser a pessoa mais importante da sua vida. E eu posso te dizer isso de carteirinha, porque eu infelizmente já perdi pessoas muito próximas, muito queridas por câncer de mama. E é um câncer que muitas vezes as pessoas, deixa para depois, faço meu exame depois, não é nada disso, nem é tão assim quanto falam dos fatores de risco, e quando chega muito perto da gente, de fato desperta aquele sinal de alerta e corrobora a importância dessa avaliação tão específica e tão direta, né? Então, assim, deixa eu dar um super boa noite aqui para umas pessoas muito especiais que entraram, que eu não posso deixar. Oi, Liane. Oi, Daniela. Sejam muito bem-vindas. Oi, Amanda. Oi, Stephanie. Oi, Sol. Você literalmente é um sol. Tudo bom, pessoal? Entrem de pé direito, hoje falando sobre nutrição em câncer de mama. Então, entendendo que a nutrição, ela está muito estabelecida com alguns pontos de conexão com o câncer de mama. E aí eu vou dar um parênteses, assim, que assim que eu decidi que eu ia fazer especialização em nutrição oncológica, e no início eu tinha muito um pensamento para cirurgia oncológica, e eu entrei no Instituto Nacional do Câncer, me senti, uau, que máximo, entrei. E aí teve aquela divisão inicial, né? A gente tinha a parte teórica e a parte prática, um curso que nem existe mais, tamanha demanda de horas, sei lá, 1.400, 1.500 horas, uma coisa assim, em 7, 8 meses. Então era uma dedicação mais do que exclusiva. E assim, quando chegou a minha vez, a primeira coisa que uma nutricionista pensa muitas vezes é: vou chegar, enfim, tumores do abdômen, de cabeça e pescoço, torácicos. E eu fui para o câncer de mama, fui para o HC3, o Hospital do Câncer 3, lá em Vila Isabel. E eu lembro que eu cheguei e fiquei pensando assim: nossa, mas nutrição e câncer de mama, né? Enfim, o que efetivamente está atrelado? O que realmente está conectado, né? E eu fiquei tão encantada pelo assunto que, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso de especialização foi em câncer de mama, né? Foi sobre a interferência da obesidade na quimioterapia em mulheres com câncer de mama. Porque, de fato, a obesidade é um dos principais fatores de risco relacionados com o câncer de mama. Aí vão me perguntar: só mulheres obesas têm câncer de mama? Não, existem outras várias questões que estão atreladas. Existem algumas mulheres que têm uma carga genética positiva, geralmente de 5 a 10% das mulheres. Existem mulheres com um histórico familiar também de câncer de ovário na família, que também está atrelado. Existem outras questões específicas, hormonais, de idade da menarca, que é a primeira menstruação, idade de menopausa, reposição hormonal. Existem vários fatores que estão associados, mas de fato o fator ambiental é muito importante e muito significativo, tá? Então, assim, é importante deixar isso muito claro,
Porque a obesidade, ela tem dois momentos. Ela pode ser entendida como efetivamente o excesso de gordura corporal. Esse excesso de gordura corporal, de fato, acelerando muitas vezes o processo do câncer de mama ser estabelecido. E também pode estar associada a todo um padrão alimentar, a um padrão de hábito saudável que se configura cada vez mais frequente na população como um todo, em especial na brasileira também. Então, a obesidade também está associada com níveis grandes de sedentarismo. Então, assim, pessoas mais sedentárias também tendem a ser pessoas mais obesas, assim como alguns hábitos alimentares específicos, também com excesso de quantidades de gordura animal na ingestão alimentar, um excesso de carne vermelha no dia a dia, né? E quando eu digo excesso, eu digo excesso, porque eu não gosto de ser rigorosa no ponto de que corte tudo ou coloque tudo. Eu acho que a vida ela é uma balança e essa balança tende a efetivamente chegar no equilíbrio para que proporcione qualidade de vida, para que proporcione bem-estar, para que proporcione o máximo de saúde possível para a pessoa que está na nossa frente ou para nós mesmos, enfim. E esse é o grande ponto, né? Mas quando a gente pensa que a obesidade, de fato, é um ponto que cada um de nós é responsável de uma maneira direta e também indireta, quando a gente fala indireta no sentido profissional, quando a gente fala direta de nós mesmos, é importante entender que essa obesidade, esse excesso de gordura corporal pode se associar tanto antes da paciente ter o diagnóstico, né, de câncer de mama e de fato ser um fator de risco muito importante e muito significativo, tá, para despontar o processo. E também pode ser uma questão muito importante durante o tratamento. Tá? Então, assim, mulheres obesas têm determinadas quantidades de quimioterapia previstas pela área de superfície corporal. Existe uma certa reação diferente, dependendo de qual é o quimioterápico utilizado, se ele é lipofílico ou se ele é hidrofílico, ou seja, se ele é solubilizado em gordura ou água, né? Existe uma série de padrões, né, de peso para entrar no gantry, né, enfim, no buraco da radioterapia. Enfim, de alguns exames complementares, né? Existe uma questão muito associada com cirurgia, ou seja, existe uma questão muito importante que associa a obesidade com o pior prognóstico durante o tratamento do câncer de mama. E também é importante destacar que muitas mulheres aumentam muito de peso durante o tratamento, tá? E também aumenta a quantidade de gordura, dependendo de quais as possibilidades terapêuticas previstas para elas pela equipe médica, onde de fato essas mulheres não só aumentam de peso, mas aumentam um percentual de gordura. E então é muito importante uma especial atenção para diminuir percentualmente a quantidade de gordura corporal. E por que eu coloco essa especial atenção? Porque é muito comum existir um viés muito errado, que as pessoas olham umas para as outras e definitivamente identificam e diagnosticam as pessoas pelo número que existe numa balança. E aí, dependendo daquele número, a pessoa fala: então você está gorda, então você está obesa, e não tem nada a ver com número. Obesidade tem a ver com quantidade de gordura corporal. Uma pessoa pode ser pesada e ter muito pouca gordura. Pode ser puro músculo. Uma pessoa pode ser leve e ser pura gordura e ser super obesa. Entende? E muitas vezes a pessoa é uma pessoa obesa, tem muita gordura e tem muito pouco músculo. Então ela é uma pessoa desnutrida nesse pensamento muscular. Então é muito importante que se desmistifique esse pensamento, muitas vezes de uma avaliação ocular, digamos assim, né? Ah, não, a pessoa se olha assim: ah, não, mas você tá super bem, você tem câncer de mama, ah, mas assim, câncer de mama, não, você tá gordinha, tá de boas, ah, você vai superar de boas o tratamento, e vai passar tranquilona. Não é sobre peso que a gente está falando, é sobre estado nutricional e é outro departamento, é outro assunto. Não posso deixar de dar um super beijo e um super oi. Até respirei fundo. Tenho uma grande
uma admiração gigante por uma pessoa que acabou de entrar. Lu, seja muito bem-vinda, entre de pé direito, super te admiro, que bom te ter aqui, felicidade mil, coração na boca. Camila também, querida, linda, minha orientanda do coração, mamãe da Alice, Elinéia, Sheila, sejam muito bem-vindas, entrem de pé direito, que bom ter vocês por aqui, que delícia conversar com vocês. Enfim, sempre lembrando que mesmo entrando agora, não se preocupem, a live fica salva, o objetivo é compartilhar, o objetivo é disseminar e vai ficar lá guardadinha onde o Instagram permitir. Acho que do tempo pra cá tá deixando de ser no IGTV e assim vai continuar provavelmente, mas onde ele deixar, a gente deixa lá, tá? Adoro esses coraçõezinhos, estou aqui aprendendo, queridona. Ai, Lu, nossa, você é fantástica. Que bom que a nutrição te tirou do direito. Camila, querida, também um monte de coraçãozinho. Enfim, adoro esses coraçõezinhos, adoro esses emojis, acho must. Mas só pra gente voltar ali no pensamento da obesidade, né? Então é muito importante entender que essas pacientes, em especial as obesas, que têm já por si só a obesidade como importante fator de risco de desenvolvimento de câncer de mama, né? Me tirou e me trouxe de volta. Adorei, rindo, chorando contigo aquilo. Enfim, e é importante entender que essas mulheres precisam ser avaliadas de uma maneira muito integral. Muito integral porque, de fato, existe um viés, muitas vezes dentro da própria nutrição, que um paciente mais pesado é um paciente que está eutrófico. O que é eutrófico? É o estar em bom estado nutricional, tá de boas. Então, assim, muitas vezes, muitas mulheres foram muito mal avaliadas, foram entendidas como normal, estado nutricional, como eutrofia, e não tiveram uma atenção super especial para adaptar e efetivamente entender em qual grau de risco, de bem-estar, de conseguir completar o tratamento, né? Enfim, de qualidade de vida, elas efetivamente perderam quando não foram devidamente avaliadas. Por que eu tô falando isso? Porque, de fato, muitas pessoas, até comigo, às vezes chega um paciente e fala assim, mas Aline, você não vai pesar? Não é todo mundo que precisa ser pesado, né? Aí, às vezes, agora, por exemplo, às vezes, durante as consultas online, né? Muitas pessoas me perguntam, tá, mas você faz consulta online, mas como é que você faz o peso? Peraí, o peso é importante? É, mas não é tão importante assim, nem é o mais importante de todos e também não é para todo mundo, né? O mais bacana da nutrição é que não é uma vida de receita de bolo, né? Enfim, apesar do bolo estar, inclusive, muito bem incluído na alimentação, né? Eu adoro um bolinho, né? Aqui em casa o que a gente mais gosta é de maçã, eu coloco com casca de maçã e tudo, coloco que é uma delícia. Mas, independentemente disso, é muito importante entender que cada um é um. E mesmo que a gente esteja falando de 2 pacientes com câncer de mama, existem vários tipos diferentes de câncer de mama. Então, o diagnóstico não é a paciente tem câncer de mama. O nome do câncer de mama, ele tem nome e sobrenome. Ele tem que saber o que ele é positivo, o que ele é negativo em relação a hormônios. Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado e muito bem avaliado. Então, essa avaliação, ela não tem que ser simplesmente uma avaliação antropométrica, com circunferências, com pregas, com peso. Ela pode ser muito mais ampla. Ela pode abordar a capacidade funcional, ela deve abordar a capacidade de história social da paciente, ela deve e pode abordar hábitos alimentares da paciente, ela deve inclusive abordar exames laboratoriais da paciente. Né? Eu sou super adepta e gosto muito dessa avaliação dos exames laboratoriais, muito mesmo, né? Por quê? Porque eu acho que de fato soma muito a informação, né? O exame laboratorial é uma fotografia daquele momento, né? E é uma coisa que as pessoas guardam, então as pessoas sabem te trazer como elas estavam antes, né? Então, assim, eu sempre peço para os pacientes, antes de virem na consulta, me mandarem os exames prévios. Para quê? Para entender como é que ele era antes. Como ela, a gente tá falando do câncer de mama, como ela era antes. Entender como ela era antes do câncer, entender como ela está agora com o câncer, para entender também, organizar melhor uma conduta e uma orientação nutricional que seja factível com a verdade dela enquanto pessoa,
enquanto paciente e enquanto, no próximo passo, sobrevivente do câncer de mama. Então, por que eu estou falando isso? Porque a obesidade, ela é fundamental de ser avaliada também em perfil lipídico, não é? Então, a gente tem que saber o quanto efetivamente tem de associação da quantidade de gordura corporal que ela tem com a quantidade, enfim, do colesterol e companhia limitada, triglicerídeos, enfim, todo o perfil lipídico. É importante entender também a associação que ela tem na presença da obesidade com outras doenças, enfim, como a questão cardiovascular, a questão endocrinológica. E aí, para isso, é importante entender um perfil, por exemplo, glicêmico. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma falsa entendimento, assim, uma falsa interpretação de que todo gordinho vai ser hipertenso e dislipidêmico e vai ser, enfim, hiperglicêmico. Então, vai ter açúcar do sangue alto, vai ter pressão alta e vai ter colesterol alto. Eu já tive vários pacientes que de fato tinham mais gordura corporal, mas estavam super de boas em relação à prova lipídica, prova hepática, prova glicídica, teste de tolerância oral à glicose, enfim, nível de insulina, estavam super de boas. E outros pacientes que não eram tão pesados, que não tinham tanto percentual de gordura, que precisaram de fato ter uma alteração muito significativa, uma orientação praticamente destinada para um paciente diabético, pré-diabético. Então, e é importante entender isso no momento do diagnóstico, no momento inicial, para entender como esse paciente era, porque, de fato, durante o tratamento, existem algumas questões que podem precipitar alterações específicas. Sejam alterações de perfil proteico e as pacientes ficarem mais inflamadas, e pacientes mais inflamadas de fato têm uma repercussão muito pior, né, em nível de possível infecção, possível sepse, possível inflamação, né? Enfim, cicatrização e etc, né? Existe uma questão muito importante também, muitas vezes relacionado quando o paciente de fato é obeso sarcopênica, então obesa sarcopênica ou obeso sarcopênico, se a gente estiver falando de homens, né? Que são pacientes que têm mais gordura, mas têm muito pouco músculo. Então, assim, até que ponto esse paciente perde todos os dias proteína? E essa perda de proteína, de fato, muitas vezes pode impactar o tratamento, porque pode não ajudar a levar o que tem que levar para onde precisa, seja medicação, seja o glóbulo vermelho, né? Sejam ter o mínimo de tijolo para construir os glóbulos brancos, que é tão importante na imunidade do paciente. Então, é muito importante que, de fato, seja entendido que a nutrição faz mas toda a diferença em pacientes com câncer de mama. E faz toda a diferença em todos os momentos. Desde o momento de uma prevenção, onde se prevenir a obesidade, se aumentar o estímulo à atividade física, se aumentar o estímulo à diminuição da ingestão de bebidas alcoólicas, se sabe sim que está atrelado a grandes incidências de câncer de mama em populações que de fato fazem uso de maior quantidade de bebidas alcoólicas com maior frequência, por maior período, né? Se sabe também que alimentações, né, dietas, né, enfim, coletivo de refeições, né? Entender assim, que alimentações com muita quantidade calórica em relação a mais quantidade de gordura, açúcar simples, de fato isso pode ter uma inter-relação muito importante com o aumento do risco de câncer de mama, né? Então, é importante entender que a nutrição, ela definitivamente se correlaciona desde o momento mais inicial, no momento mais específico de fator de risco, muito importante para o desenvolvimento do câncer de mama. Está incluído dentro do processo terapêutico, né? Enfim, em especial com essa questão, de fato, da maior quantidade percentual de gordura disponível no corpo. Isso faz uma diferença muito importante. No momento posterior ainda do próprio tratamento, em pacientes que estão em hormonoterapia, por exemplo, que vão seguir por 5, 8, 10, até 15 anos, utilizando o anti-hormônio, né, para se prevenir de um novo tumor primário, ou enfim,
da disseminação dessa célula tumoral que pode ter se desprendido dali e chegar em órgãos à distância. Então, a gente pode prevenir de uma maneira anterior, pode prevenir um segundo acometimento da doença e, basicamente, a partir de uma nutrição adequada. E eu acho importante deixar claro que é uma nutrição adequada, porque muitas vezes existe uma banalidade por falar sobre o que era saudável, sobre o que é saúde, né? E eu acho muito importante, muito prudente destacar que saúde não é ausência de doença, né? Não é isso, ou não deveria ser só isso, né? Então, saúde é muito maior, né? É um estágio de bem-estar, um estágio de bem-estar psíquico, físico, mental, né? Social, emocional. Então, isso é proporcionar saúde. Então, proporcionar saúde para os pacientes, inclusive que estão com câncer de mama, é fundamental. E a nutrição faz uma parte muito importante desse processo, né? Então, ter isso muito bem organizado é muito importante. Então, assim, eu gostaria muito de dizer para você que é paciente, que de fato, se você é paciente ou se você conhece alguma outra pessoa próxima de você que seja paciente com câncer de mama, que indique sim uma visita a uma nutricionista oncológica, um nutricionista, né? Geralmente a gente está falando de pacientes mulheres e de profissionais mulheres em relação percentual, mas que o paciente que tenha câncer de mama procure um profissional nutricionista, em especial, se possível, oncológico, é o melhor, é o mais indicado, é a pessoa que tem mais noção, entendimento e estudo para orientar a melhor maneira possível, a melhor conduta, tanto dietética quanto dietoterápica, né? Então, assim, de fato, que se você for então um paciente ou se você conhecer alguém, que estimule sim uma consulta com um nutricionista oncológico. Tem sim muito o que se fazer, tem sim muito a agregar e a agregar qualidade de vida. Eu acho que isso é sobretudo mais importante, mas também agregar que o bem-estar do paciente, agregar diminuição de sintomas, agregar no sentido de facilitar com que as terapias sejam de fato possíveis na sua forma mais completa, né? Avaliar também essa paciente de uma maneira muito completa, uma maneira que de fato consiga antever os próximos passos, né? Eu sempre falo muito para as minhas alunas e para as minhas mentorandas que a gente tem que estar um passo na frente, a gente tem que entender como funciona o processo, porque a gente já sabe muito provavelmente quais são as possibilidades que vão estar aqui na frente. Então, antever é muito importante. Então, por exemplo, a questão dos exames laboratoriais, questão de semiologia, são fundamentais para que a gente tenha o que comparar, para que a gente tenha efetivamente um dado para dizer, era assim, agora está assim. O que a gente pode fazer? Melhorou? Piorou? Se manteve estável? Modificou? O que modificou? O que pode modificar e o que não seria bacana modificar, né? O quanto modificar? Então, é importante que isso seja mensurado, né? Então, eu acho isso muito importante e eu acho isso muito bacana que a gente fale, porque daí é de uma maneira sem mito, sem construção de além, sem dietas milagrosas, sem uma questão assim de uma fórmula de bolo fantástica. Não, é a construção de todos os dias, né? Enfim, isso eu acho muito, muito, muito importante. E mais gente bacana foi entrando aqui, foi falando. Eu vou dar um super beijo pra Carol, pro Samir, pra Érica, pra Thay, queridona. Soube do teu êxito profissional e tô aqui muito feliz por você. Então, a Sol, nossa, sabe, muita gente apaixonada por esses conhecimentos passados. Ai, que coisa boa, Sol. Nossa, receber esse carinho, olha ali. Tô até sentindo o teu calor daí, mesmo com o friozinho daqui. Que coisa bem boa, boa mesmo, muito feliz. Então, eu acho que era isso, né? Tô até olhando aqui o tempinho, né, porque isso eu já aprendi com o Instagram. Ele só deixa eu salvar se eu não demorar muito tempo. Se eu demorar muito tempo, ele explode e manda pro além, né? Então, assim, fico olhando ali pra gente não se passar. Mas, pra te falar... Oi, Karenzita! Tudo bom? Beijo enorme pra você, que saudade gigante. Quando acabar essa pandemia, meu Deus, todo mundo que olhar na frente desse pessoal que eu não vejo há séculos, eu vou dar um abraço daquele bem apertado. Saudades.
Tá, e saudades, live sempre maravilhosa, viu? Ai, querida, que coisa bem boa. Ai, que saudades de você também. Alunas especiais têm um lugar cativo no coração, né? A gente pode estar distante fisicamente, mas a gente está sempre assim, nossa, em sintonia, em consonância, em todos os sentidos, né? Amiga, saudades. Ó, saudade, Karenzita, saudade gigante de você. Gigante, gigante, gigante. Louca pelo nosso café. Não. Mas então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu gostaria muito de... Louca por um abraço teu. Abraço bem forte! Também, louca pelo teu abraço, viu? Saudade que dói, né? Enfim, ano atípico, mas seguimos juntos, né? Seguimos juntos em todos os sentidos, em todas as distâncias, mas estamos sempre juntos de coração. Isso que eu acho mais importante, isso que eu acho mais bacana, enfim... isso aqui definitivamente nos liga, né? Isso, pra mim, eu acho que definitivamente não tem preço, assim. Não tem preço e nem definição, né? Não tem uma palavra que possa definir essa felicidade de estarmos juntos, né? Tá, é maravilhosa. Super Sol, ó. Tenho ela no coração. Naquele momento, uma das minhas alunas especiais. E tem coisas que acontecem que não adianta, a gente não tem explicação. E que marcam definitivamente, tá? E é uma dessas pessoas, muito, muito bacana mesmo, admiro muito o trabalho dela e me sinto muito honrada de ter sido uma mentora, digamos assim, dela, né? E ter feito parte da história dela. Isso realmente me deixa muito, 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 muito feliz. Então é isso, pessoal. Então, já é chegando mais no finalzinho da live. Queria falar para vocês sobre essa questão da nutrição oncológica, sobre perspectiva do câncer de mama, num mês tão importante, com a conscientização real necessária e fundamental em relação ao câncer de mama, né? Então, assim, entender que é importante, sim, o nutricionista avaliar desde o momento da prevenção do câncer de mama, avaliar no momento durante tratamentos, e a gente tem que entender que o tratamento do câncer de mama também tem múltiplas etapas, múltiplos propósitos, múltiplos intuitos, e tudo isso definitivamente é muito pessoal, é muito individual, e o nutricionista oncológico pode sim ajudar muito nessa jornada, tá? E que de fato esse nutricionista tenha ferramentas capazes de ajudar a solucionar questões e antever situações desconfortáveis, né? Enfim, que a gente diminua o máximo possível dos possíveis desconfortos inerentes ao processo, né? Então, gente, que felicidade, obrigada. Ai, tá, querida, merece mesmo, muito, muito feliz por você. Eu não tenho caderninho, mas eu trouxe uma caneta rosa. Adoro ficar com canetas. E obrigada por mais essa live maravilhosa. Obrigada, Ju. Obrigada de coração, viu? Assim, olha, fico muito, muito feliz mesmo de poder falar com vocês sobre o câncer de mama, que pra mim, de fato, foi uma vertente, né? Um assunto em câncer que de fato não tinha o pensamento que eu tenho hoje até chegar na prática, até perceber de fato a importância, a diferença que a gente faz na vida dos nossos pacientes, né? E eu acho que isso é muito importante dividir para diminuir preconceito não só dos pacientes, da população em geral, mas também diminuir preconceito em relação a profissionais da saúde, né? Em relação a próprios nutricionistas que muitas vezes olham o paciente com câncer de mama e acreditam de forma muito errada e muito enviesada que não tem o que fazer e que não pode ajudar. Né? Então, de fato pode, de fato tem, né? E realmente isso é uma questão de ajuda, de dar uma mão à outra e que de fato sigamos juntos, não é isso? Obrigada, Aline, live maravilhosa e com muito carinho envolvido, que coisa bem bacana. Eliane, querida, muito bem, amando essa live, que coisa boa, muito feliz mesmo, pessoal. Então, mais uma vez, convidando vocês, né? Quem segue, siga seguindo. E quem não segue, fica aqui
o convite para acompanhar os meus conteúdos, né? Enfim, aqui no meu canal do Instagram, no @doutora.alinekirchner, também na página do Facebook, também no site, que é o www.alinekirchner.com.br. Sempre lembrando que toda terça-feira estamos juntos, às 9 horas em ponto, para conversar sobre um assunto bacana em nutrição oncológica, né? E ao longo da semana eu sempre deixo ali uma caixinha, um box, para que de fato vocês me tragam os assuntos que seriam pertinentes, relevantes, interessantes para vocês, porque eu acho que esse é o nosso momento de conversarmos sempre para uma nutrição oncológica humanizada, de qualidade, diferenciada, e que de fato tenha o poder de trazer benefícios, que tem o poder de trazer desconstrução de mitos, né? Então eu sempre peço para que, enfim, coloquem ali no boxzinho assuntos, ideias, sugestões, são sempre muito bem-vindas, né? Então também aproveitando para responder para a Érica, perdi a live, fica gravada, fica, Érica, o processo aqui é a gente compartilhar, assim como o Instagram permitir, vai ficar gravada, tá? Geralmente tinha permitido ficar no IGTV, até um tempo atrás deixava só nos stories, enfim, mas sempre fica ali disponível para de fato vocês poderem repetir, ver, curtir, compartilhar, tá? Marcar alguém para assistir também, que esse é o processo, tá bom? Liane, infelizmente, não se comenta muito nutrição durante todo o nosso processo. Pois é tão triste, né, Liane? Eu fico muito triste porque, assim, eu sempre trabalhei com excelentes equipes de mastologistas, de oncologistas clínicos, onde de fato a nutrição tinha um papel importante, tem um papel importante, mas era reconhecida como tal, era incluída dentro do processo. E faz toda a diferença, né? A gente percebe nitidamente, assim, uma diferença brutal entre o acompanhamento e o não acompanhamento nutricional durante toda essa jornada do câncer de mama, que a gente sabe que ela é grande, né? Ela é uma jornada desde o diagnóstico até passando pelo tratamento, muitas vezes tratamentos muito longos, duradouros, né? Como a gente já estava falando, por anos. Então, de fato, faz toda a diferença, né? Diferença em vários aspectos, né? Enfim, desde imagem corporal, desde uma questão também alimentar, uma questão nutricional, de estado nutricional, então faz toda a diferença mesmo. Então, pessoal, fiquem com Deus, uma excelente semana, gratidão por estarmos juntos. E semana que vem vamos ter umas novidades bem bacanas por aí, então prepara o coração, prepara a emoção, que acha que vou contar umas coisas muito legais pra vocês. Mas sem spoiler, prometo que tentar não falar nada até lá. Mas, enfim, fiquem ligados. Fiquem ligados que vocês vão saber, enfim, por mim. Tá bem, pessoal? Então fica um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana. E seguimos juntos. E ó, mulheres, unir-nos. Compartilhemos e multipliquemos definitivamente a conscientização do combate ao câncer de mama. Um beijo enorme. Tchau, tchau.